dia, Luiz. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo nesse sexto congresso, né, de Direito do Agronegócio da Ábrida. E, sem mais delongas, eu quero aqui me apresentar rapidamente, né? Para quem não me conhece, sou advogado, sou pós-graduado em Direito do Consumidor, sou membro aqui da Ábrida desde 2021. Né? Sou formado em coach pela Febracis e sou escritor e autor do livro A Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. Esse tema, né, a crise no campo, né, a gente desvendando o superendividamento, já foi falado aqui por profissionais de alto gabarito sobre isso hoje, começando com o Dr. Luiz Romani e agora com a doutora Elis e também a Isabelle, né, que falou sobre isso. Para começar, a gente precisa olhar para os números, que revela a urgência e a gravidade que esse tema tem. Pesquisando aqui os dados recentes da Serasa, aponta aqui que a inadimplência do produtor rural no Brasil ela chegou a 7,9% no primeiro trimestre desse ano de 2025. A CNA, a Confederação da Agricultura, ela também já indicou que cerca de 45% dos produtores rurais no país estão endividados. Então, isso significa, gente, quase a metade, né, dos estabelecimentos rurais, cerca de 2 milhões de produtores enfrentam algum tipo de compromisso financeiro. E o que causa, né, esse cenário? Quais razões, né, que causam esse cenário? Bom, já foi falado aqui sobre a variação climática, né? Porque a gente sabe que a agricultura ela é refém do clima. Eventos como seca, enchente, geada, vão aniquilar uma safra inteira, comprometendo a capacidade do produtor rural de honrar os seus financiamentos. O aumento dos custos de produção, porque o produtor rural ele vive aí uma corrida contra o tempo, contra os preços. Né, já foi falado dos aumentos de insumos, defensivos agrícolas, os combustíveis, e ainda ele é espremido por margens de lucro, então torna aí um ciclo de produção insustentável. As oscilações de mercado, a queda nos preços das commodities após o plantio, por exemplo, pode transformar uma safra de sucesso em um prejuízo financeiro. Além dos juros e da burocracia, que as altas taxas de juros e a burocracia para acessar linhas de crédito muitas vezes empurram o produtor para empréstimos mais caros e menos adequados, que vão agravar a situação financeira. Isso tudo aqui também já foi falado, né, para vocês hoje. Né? E uma coisa que eu quero acrescentar aqui é a desorganização financeira. Pois o produtor rural muitas vezes não sabe separar o que é crédito pessoal do que é crédito rural. O que são despesas pessoais com a sua atividade. E aí ele mistura tudo no mesmo balaio. E aí que ele agrava a sua situação. E eu quero falar sobre isso hoje. Diante desse quadro que se agrava a cada safra, é fundamental que o direito se posicione, né, que os profissionais se posicionem mesmo, como disse a doutora Elis, não apenas para remediar, mas para proteger o produtor rural. E é nesse contexto que as soluções jurídicas se tornam ferramentas, né, essenciais para a sustentabilidade do agronegócio. E é sobre essas soluções que eu quero falar a partir de agora para vocês. Eu quis fazer essa introdução, né, embora, né, nós tenhamos aqui profissionais que já falaram sobre isso. O superendividamento do produtor rural, os desafios e as alternativas jurídicas. Né?
também aqui, como eu também sou especialista em direito do consumidor, eu quero falar sobre a Lei 14.181 de 2021, a Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Proteção e Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento e trouxe, avanços significativos, mas não se aplica integralmente às dívidas do produtor rural. Não se aplica integralmente às dívidas do produtor rural. Você pode até utilizar a lei do superendividamento ao produtor rural, mas não se aplica, tá? Não se aplica integralmente, porque há um dispositivo na lei do superendividamento que vai excluir, o crédito rural. Então, passando aqui o próximo slide, o objetivo principal da lei do superendividamento é proteger o consumidor, pessoa natural, física, que de boa fé se vê impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial, ou seja, o necessário para a sua subsistência e de sua família. Então, a lei do superendividamento, ela vai prever mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, como a conciliação e a repactuação de dívidas de consumo. O consumidor, no caso, ele pode parcelar as suas dívidas até 5 anos e começar a pagar a primeira parcela em até 180 dias após ele apresentar o seu plano de pagamento e o juiz ali, com todos os credores de consumo, serem chamados e ali tem todo aquele procedimento e o juiz homologa o plano de pagamento. Então, a própria lei, ela exclui também algumas dívidas que não entram nessa lei do superendividamento. Mas nós temos que entender que o produtor rural, ele também é consumidor. Ele tem dívida de cartão de crédito, ele tem dívida de empréstimo pessoal. E ele não pode chegar lá no banco, colocar um crédito rural, um crédito de fomento agrícola, uma dívida com fomento agrícola, uma dívida de crédito rural, no mesmo balaio das suas dívidas de consumo. Ele precisa separar isso daí. Então, é para esse produtor rural que eu estou direcionando esse tema hoje. Porque precisa saber qual é a dívida para poder separar. Porque o banco, muitas vezes, ele quer englobar tudo e o produtor rural faz uma renegociação. Só que são dívidas de consumo que podem ser tiradas. E ele pode, lá no juiz, quando ele faz o pedido pela lei do superendividamento, do plano de pagamento de dívidas de consumo, ele pode mostrar para o juiz que ele também tem uma dívida de crédito rural, que ele se comprometeu, para mostrar para o juiz a sua realidade financeira, para que ele possa demonstrar para o juiz que isso também está afetando ele, e isso aí está comprometendo o seu mínimo existencial, aquilo que ele tem para a sua subsistência, como educação, alimentação, a saúde, os gastos básicos que ele tem. Isso aí é um princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, o produtor rural, ele, além de ser produtor rural, ele é consumidor. E os créditos que estão excluídos da lei são os créditos com garantia real, hipoteca e alienação fiduciária, não entram na lei do superendividamento. Os financiamentos imobiliários, e os contratos de crédito rural. Então, isso significa que as dívidas diretamente relacionadas à atividade produtiva
natureza específica desse crédito. O crédito rural, ele já possui uma legislação própria. Eu posso citar exemplo, a Lei 4.829, lá de 65, que ela institui o Sistema Nacional de Crédito Rural, tem regras ali de negociação diferenciada, que visam ali fomentar a produção agrícola e a política pública para o setor agrário, e além disso envolve muitas vezes subsídios governamentais, e as taxas de juros, por isso, elas são especiais, o que se distingue, logicamente, de um crédito de consumo. Né? Então, o produtor rural, ele tem as alternativas aí. Ele não entra na lei do superendividamento com esse tipo de dívida, mas ele tem outras saídas. Quais as alternativas? Quais as saídas? Né? Mesmo com a exclusão expressa das dívidas rurais da lei do superendividamento, o produtor rural endividado, ele não está desamparado. Ele pode buscar outras alternativas, como a renegociação administrativa com os credores. A primeira e mais comum via é a tentativa de renegociação direta com os bancos e demais credores. As instituições financeiras, frequentemente, elas possuem programas de reestruturação de dívidas e alongamento de prazos para os produtores rurais. Vamos citar aqui o direito que o produtor rural tem ao alongamento, que está lá previsto no nosso manual de crédito rural. Né? Já foi falado aqui as causas que podem fazer com que o produtor rural vá ao banco, né? Especialmente antes do vencimento, e peça a prorrogação. Né? Que ele não venha renegociar, ele venha pedir a prorrogação, porque é um direito dele quando houve a quebra de safra, quando houve ali a dificuldade de comercialização. Né? Então, ele pode ir lá e pedir a prorrogação, porque é um direito dele. Né? E as ações revisionais. Em casos de contratos com cláusulas abusivas ou juros excessivos, o produtor rural ele pode ingressar com as ações revisionais para questionar os termos do contrato e buscar a revisão judicial dos valores devidos. Aí ele contrata um contador, um perito contábil, que vai apresentar o cálculo daquilo que ele, né, acha que deve, daquilo que ele entende devido, porque ele precisa apresentar, e aí, logicamente, ele vai discutir judicialmente o valor ali controverso, aquilo que ele está controvertendo, aquilo que ele está contestando com o banco. Tá? E temos também a recuperação judicial, que já até foi falada aqui, né, para produtores rurais registrados na junta comercial, né, que tem aí a sua atividade, né, porque toda atividade agrícola, ela precisa ser uma atividade organizada, né, para produtores rurais que exercem atividade de forma organizada e com registro na junta comercial, seja como empresário individual ou pessoa jurídica, a recuperação judicial pode ser uma ferramenta eficaz, sim, ao produtor rural. Ela permite a renegociação e alongamento de todas as dívidas empresariais sob uma supervisão do juiz, buscando aí a reestruturação financeira para a continuidade da atividade. É uma medida mais complexa, que exige aí um plano de recuperação detalhado. Precisa se consultar aí um profissional especializado para verificar se vale a pena, sim, a recuperação judicial. E quarto, nós temos aí as aplicações pontuais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para dívidas não rurais. Se o produtor rural ele possui dívidas que não são diretamente ligadas à sua atividade produtiva, por exemplo, como eu já falei, os empréstimos pessoais para consumo, familiar,
dívidas de cartão de crédito para suas despesas domésticas, ele se enquadra na vulnerabilidade e hipossuficiência como consumidor. E essas dívidas podem, então, ser objeto de repactuação pela lei do superendividamento. Então, a análise da finalidade do crédito ela é crucial nesse ponto. Tá? Temos que analisar cada crédito, como também aqui já foi falado, para que possamos aí separar. Não podemos colocar tudo no mesmo cesto. Temos que separar e verificar a melhor estratégia. E temos aí, né, o caminho para a superação do endividamento rural, que é as considerações finais que eu faço. O superendividamento do produtor rural ele é um desafio significativo. Muitas vezes ele é agravado, né, como já foi falado, por fatores climáticos, as oscilações de mercado, né, dificuldade na comercialização de produtos, né? Então, a gente precisa tentar reverter essa situação. Então, é fundamental que o produtor rural, em uma situação de endividamento, ele busque uma orientação jurídica especializada. Ele busque profissionais, contadores, advogados, né? Até engenheiros agrônomos que vão verificar a situação da sua produção, né? E profissionais que venham analisar a natureza de suas dívidas e definir o melhor caminho para uma renegociação e reestruturação, seja por vias administrativas, judiciais, ou através de um processo de recuperação judicial, quando cabível, né? Porque é muito perigoso hoje se fazer um processo de recuperação judicial sem fazer uma análise crítica, uma análise detalhada. E a situação do superendividamento rural, ela é complexa. Então, temos que escolher a melhor estratégia que faz toda a diferença para a saúde financeira da propriedade. Porque precisamos proteger a propriedade. Porque essa propriedade do produtor rural que nos dá segurança alimentar. Então, a gente precisa reverter o superendividamento rural e proteger a espinha dorsal da nossa economia. Então, é fundamental que os advogados, os contadores, os profissionais do agronegócio, né, que estão aqui nos assistindo, unam as suas expertises. Colaborem aqui ativamente, né, nessa troca de conhecimento, né, que desenvolvam soluções integradas para garantir a sustentabilidade e a prosperidade do produtor rural. E o cenário do superendividamento rural, então, exige essa ação estratégica e multidisciplinar. Então, a gente convoca cada profissional aqui presente, seja da advocacia, da contabilidade, da gestão do agronegócio, a ser um agente que vai aí transformar, né, esse cenário. E aprofunde, né, nessas alternativas jurídicas, aplique as melhores práticas e contribua aí ativamente para a resiliência e o crescimento do nosso setor. E para finalizar, eu quero só deixar uma frase com vocês, que é: no campo do direito, a terra fértil para a prosperidade do produtor rural superendividado é cultivada com conhecimento e ação estratégica. Então, eu quero convidar todos que não participam da Ábrida para vir para a academia e nos ajudar, né, a colocar o produtor rural numa situação bem melhor e tirá-lo do superendividamento. Amém, João. Amém mesmo. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Sempre um prazer te encontrar. Prazer é meu.